Olá, estamos de volta com Nossa em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 11. Ele vem falando do amor como dom perfeito, e ele chega no verso 11 e diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Quando os nossos filhos eram pequenos, eles tinham alguns comportamentos que eram característicos da idade deles, da infância deles, da incapacidade de raciocínio lógico, né, da criança. E eles foram crescendo, e o que nos faz perceber que os nossos filhos são normais, né, do ponto de vista mental e emocional, é que eles vão crescendo e vão dando respostas a vida de forma diferente, revelando uma espécie de maturidade. Lembro quando os meninos eram pequenos, a Márcia os levava no pediatra, sempre para avaliar o peso, a altura, e nós tínhamos o hábito, né, a Márcia tinha o hábito de medir a altura deles usando o portal da despensa. Então eles encostavam lá e ela ia fazer um risco e vinha com a régua ou com a fita e media a altura para ver se as crianças estavam desenvolvendo. E o grande problema que nós tínhamos é que sempre o Felipe foi mais forte quando criança do que o Mateus, então aquilo incomodava muito a Márcia. Ela ia no pediatra e falou: mas ele é muito fraquinho comparado com o outro. Aí a pediatra teve que dizer: olha, são estruturas diferentes, o que você tem que avaliar é o crescimento, né? Isso é o ponto-chave para você perceber que a criança é normal ou não. Quando Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja que tinha dons espirituais, mas era uma igreja matura, ela não sabia lidar com os problemas e havia contendas na igreja muito fortes. Essa foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo passou por ela. E aqui ele vem falando sobre desistir das coisas de menino. Há uma diferença entre menino e criança, né? A Bíblia diz que nós temos que nos tornar como criança, senão nós não podemos herdar o reino dos céus. E aí Paulo vem e diz: eu desisti das coisas de menino, eu falava, pensava e agia como menino. E quando eu cheguei a ser homem, eu desisti dessas coisas de menino. E aí Jesus vem e diz: quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Qual que é a diferença de criança e menino, né? No contexto, Paulo está falando de um homem, né, de um adulto infantilizado. Alguém que deveria ter um comportamento de homem, mas está tendo um comportamento de menino. Então é nesse sentido, quando não há maturidade, quando nós não amadurecemos. Então tem três características, né, que eu acho que me chamam muita atenção no menino. A primeira delas é a imaturidade. Deus nos chamou para a maturidade, para o crescimento, e muitas vezes a vida está passando e Deus está permitindo determinadas circunstâncias na nossa vida para gerar em nós maturidade. Nós não desenvolvemos, nós continuamos menino. Egoísmo, essa é outra coisa muito característica de menino, né? Ele é egoísta, ele quer as coisas para ele não pensa muito no outro, ele pensa em si mesmo, é como se o mundo girasse em torno dele. E uma outra coisa muito ruim, né, é a birra. É muito comum você ver menino dando birra porque querem alguma coisa, e não é porque são perseverantes, eles são realmente teimosos. Então, quando Paulo diz: eu desisti das coisas de menino, ele está falando nesse sentido. Será que de fato nós já nos tornamos homens amadurecidos? Como que nós lidamos, né, nos nossos relacionamentos? Será que a gente não está agindo como menino, guardando mágoa, ressentimento, né? Isso não é nem coisa de criança, é coisa de adulto menino. Adulto menino é que guarda ressentimento, guarda mágoa, não cresce nas experiências que passa. Você encontra as pessoas muitos anos depois e parece que elas estão no mesmo lugar, elas estão dando as mesmas respostas, tendo as mesmas atitudes, e muita coisa já aconteceu. Então o desafio de Deus para nós hoje é desistirmos das coisas de menino, porque nós já nos tornamos homens maduros. A essa igreja Paulo disse: eu dei a vocês o leite, eu deveria ter dado a vocês
pelo tempo, né, de vida que vocês têm, eu deveria dar para vocês comida sólida, mas vocês não podem suportar, vocês são imaturos. Então nós não estamos podendo falar de coisas mais solidificadas, mais fortes, porque nós ainda estamos presos em coisas pequenas. Muitas vezes Deus não coloca grandes coisas nas nossas mãos porque nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não mudamos de níveis, nós não saímos do lugar onde nós estamos porque nos falta maturidade. Eu quero desafiar você hoje a olhar para a sua própria vida, para os seus relacionamentos e responder para si mesmo: eu tenho tido as atitudes de menino, ou eu abandonei a fala, o pensamento e as atitudes? Ele diz: eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Então Deus tem que começar a mudar a nossa forma de pensar. E a característica da criança é a pureza, né? Quando a Bíblia diz que nós temos que nos tornar como uma criança, senão não entraremos no reino dos céus, ela está falando de pureza, está falando de simplicidade, né? De humildade. Criança é muito humilde, criança não guarda ressentimento. Você pode dar uma surra nela e 5 minutos depois ela pula no seu colo, te abraça, te beija, vai dizer que te ama, porque ela não guarda ressentimento. Então é nesse sentido que nós precisamos nos tornar criança. A criança, ela é dependente, a criança é totalmente dependente. Então, nos tornar como criança é nunca agir como se nós não fôssemos dependentes de Deus. Então, hoje o seu desafio é: deixe as coisas de menino e torne-se criança. Deixe as coisas de menino, a imaturidade, a birra, o ressentimento, o egoísmo, e adote na sua vida as coisas que são características da criança. Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então o reino é das crianças. Peça ao Espírito Santo que te leve à maturidade, né? Tem muita mulher casada com menino. Eu já conversei com um casal e eu disse: me desculpe, mas sua esposa está casada com menino. Você não cresceu, você não evoluiu, você não age como um homem, né? Então desista das coisas de menino e começa a agir como um homem amadurecido. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos desafia. Paulo está dizendo aqui que quando ele era menino ele pensava, ele falava, ele agia como menino, mas quando ele chegou a ser homem, ele desistiu das coisas de menino. Nos faz desistir das coisas de menino e nos tornarmos como criança. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.